Bom dia! Bom dia! Hoje vamos vamos começar continuando, na verdade, onde a gente parou com Zermelo. E a gente parou antes do axioma 7 na lista que tenho aí, que seria o axioma da infinidade, talvez. Espero que... Eu não estou vendo muita briga lá no Zulip, então não sei realmente como vocês estão andando. É fácil se enganar ou pensar que essas construções são bem simples e no momento de você chegar a fazer isso sozinho mesmo acabar conseguindo nada. Então, meu aviso de sempre está valendo. A gente tem até agora ZF1 até ZF6. E o que temos construído até agora vamos lembrar um pouco de operadores e de predicados e tudo mais. Temos definido o que significa ser subconjunto e também o que significaria subconjunto próprio. A gente definiu, não na ordem que a gente definiu, certo? Mas a gente acabou definindo esses operadores todos aqui. É um exercício bom mostrar que podemos ter isso para qualquer aridade n finita, ok? Temos a interseção, temos a união. Na verdade, já tivemos a união grande. Qual é? A interseção grande também, sim. Temos o power set. O que mais temos? Temos temos outra coisa, temos um vazio, certo? Que mais? Não, temos pares, grande coisa os pares. Os pares é o primeiro desafio interessante para a implementação. Eu não fiquei tanto nessa parte aqui, porque a gente fez isso no conjunto de funções e relações 1. A gente já tinha visto essa implementação, só que não temos 100% gratuito agora, porque falta ainda verificar que na nossa construção a gente não roubou usando alguma coisa fora dos axiomas. E na verdade a gente já tinha roubado isso, a gente tinha falado que a gente não tinha aquele momento, a gente simplesmente falou essa coisa aqui. Antigamente, certo? Seria o A, AB. E sobre a outra coisa que também precisa aqui construir, o A cruz B, a gente tinha falado aqui que o A cruz B era definido para ser o conjunto de todos os Azinhos Bzinhos, tais que Azinha... Ok. Então, exatamente por esse motivo que mesmo que a gente fez o trabalho de pensar nessa ideia de Kuratowski aqui para implementar isso, a gente não ganha gratuito porque precisamos mostrar o quê? Duas coisas aqui. Não, você está falando de como demonstrar isso. E essa seria minha próxima pergunta, seria como demonstrar essas coisas. Mas as duas coisas que preciso demonstrar são... Que realmente essa coisa é um conjunto. Não, cuidado porque teve essa briga no Zulip. Qualquer conjunto habita no seu singleton. Então nunca vou ter um desafio achar um conjunto onde esse cara habita. Certo? O problema seria achar um conjunto que consiga construir que ele habita. Para usar o separation. Porque se o teu objetivo é apenas achar um conjunto W onde o A está no W sem nada mais, fala, ok, então pega o A, bota ele num singleton e eu sei que o A pertence no singleton A. Pronto, achei um conjunto que ele habita. E daí? Como que você vai construir isso? A ideia é que você nem tem o A ainda para falar, vou aplicar o singleton. Então, todo o teu objetivo aqui é chegar em construir esse conjunto, certo? E um detalhe, aqui na verdade, não é suficiente isso, se eu quero realmente implementar tuplas. Eu preciso também falar qual é o outleft e qual é o outright. Certo? Então, tecnicamente, não terminei aqui. Qual seria o outleft? Qual tipo de outleft? Para A, certo?
Então eu preciso verificar que eu tenho esse objeto aqui. Cuidado, eu estou dentro do mundo de Zermelo, onde tudo é conjunto, eu nem tenho funções. Então, na verdade, antes de tudo, eu precisaria definir funções, e para definir funções eu vou precisar esses. Então, aqui eu preciso garantir como extrair esse objeto aqui, certo? Então, eu preciso garantir que, se você me dar qualquer conjunto deles, eu posso determinar quem foi o primeiro e quem foi o direito. E essa é uma demonstração meio tediosa, você precisa separar em casos e tudo mais. Não vamos fazer aqui, quem quer fazer pode fazer, é um exercício bom. Mas espero que, pensando um pouco, dá para entender que se eu te dar apenas um conjunto assim, e você vai conseguir achar quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. O conjunto que você vai receber nas suas mãos, ou vai ter essa forma. Quando que vai ter essa forma? Quando tiver interseção entre A e B. Quando tem o quê? Interseção entre A e B. Não, estou pensando... Quando eles são iguais, certo? Esse seria, se por acaso, o XX aqui, se você construir o XX, vai acabar sendo esse conjunto, certo? Então, por exemplo, um caso para se considerar aqui é o que acontece se a coisa que você recebeu é um singleton. Se a coisa que você recebeu é um singleton, como você vai extrair a parte esquerda? Entra duas vezes na chave, certo? Esse X vai ser o out left. E quem vai ser o out right? O mesmo X, certo? Tudo isso caso que é o argumento que você pegou um singleton. E você tem como saber como singleton porque a gente definiu essa parte aqui, então esse predicado aqui já foi definido. Então posso pegar casos a partir disso, que esse singleton vou retornar apenas o único membro do meu conjunto. Esse vai ser o out left e também o out right dele. E agora o outro caso que é mais interessante é se o que você recebeu tem dois carinhas aqui. Tem um U e um V. Agora, se ele tem dois carinhas, só pode ser porque um deles dois vai ser singleton e o outro vai ser doubleton. Faz sentido isso? Então, nesse caso, no caso que o X é diferente dele, eu vou receber um conjunto com dois membros mesmo, um deles vai ser singleton, o outro vai ser doubleton. Quem vai ser o out left? Não vai ser o singleton? Teria um type error aqui, seria o singleton. Sim. Seria o único membro do singleton. Certo? Nesse caso, pode pensar que o U aqui acabou sendo, sei lá, o singletonzinho A e o V acabou sendo o AB. Um dos dois, não sei qual, certo? É um singleton. Se eu quero pegar o out left, pega o singleton dos dois e o único membro dele é o out left desse. E quem vai ser o out right? Por que estamos tão perdidos? É completamente trivial, fácil escrever. Se a gente está perdido, tem outro problema. Não pode ser, não aceito que o problema está nessa parte de escrever como extrair a parte X, a parte Y a partir disso. O processo deve ser bem... Qual a briga? Então, da diferença simétrica entre eles. Você poderia pegar a diferença normal, ou você pegar o doubleton menos essa coisa, vai ser um singleton. Ou não precisa descrever isso em formas de, usando operações demais. Dos dois membros aqui, aquele que não é o único membro do A. Certo? Isso já vai determinar algo. Ok, então preciso realmente fazer certos trabalhos para conseguir todas essas coisas aqui dentro do mundo do Zermelo. Vamos ver o que mais tem. A partir de eu gostaria de ter aqui relações, por exemplo. Relações de A para B. Como vou definir relações de A para B dentro desse mundo? Essa é a implementação mais trivial. O que seria uma relação no mundo de Zermelo entre A e B? Sim? Pertence a algum conjunto? Como assim? Eu tinha, os matemáticos gostam de ter relações, certo? De A para B. Essa coisa não é um conjunto, uma relação de A para B. A pergunta é como posso implementar isso dentro, para ele virar apenas um conjunto, de uma maneira bem simples e trivial. Subconjunto de A cruz B. Certo? Qualquer R que é subconjunto de A cruz B, eu vou chamar de relação de A para B. Certo? Em geral, o pessoal que trabalha em maneira conjuntista não se preocupa com a informação muito com os domínios. Por exemplo, funções, a maioria das vezes nem tem source target, domínio com domínio como parte de dados delas mesmas. É apenas o gráfico que eles se importam. Mas isso não significa que dentro da teoria dos conjuntos a gente não consegue implementar funções para os caras que querem funções B-tipadas também. Não no sentido de tipos, esquecem essa palavra bem tipadas, mas
Se chegar uma galera e falar, olha, função para mim ela tem um domínio, um codomínio e também tem uma associação de domínio, blá, 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 toda essa definição que a gente viu. Como a gente poderia implementar tanto funções bagunçadas quanto funções arrumadas? Vamos ser bagunçadas primeiro. O que seria uma função? Uma? Como assim uma função bagunçada? Bagunçada significa que ela não tem rótulos, certo? A ideia é que não consigo ver S e A, B. A bagunçada seria isso aqui. E a arrumada seria isso aqui. Ou seja, na interface da arrumada me permite perguntar qual é o domínio, me permite perguntar qual é o codomínio e também me permite para qualquer membro do domínio fazer a pergunta qual é o teu valor para esse ponto. Aqui é apenas estou dando objetos aceitáveis para ela aqui e ela vai retornar o output. Então aqui não consigo solicitar domínio e codomínio. A gente tinha discutido nas conjunções de relações 1 que na verdade o domínio não vou perder. Então essa coisa é inferível porque eu posso definir o domínio da F para ser o conjunto de todos os x tais que, agora precisamos saber, será que onde moram esses caras, tais que, o que é? Existe um y tal que o x está sendo mapeado para y ligado. Ok. Então, se houver, na verdade, é outra coisa que eu queria falar aqui, mas eu vou voltar para falar essa coisa assim que responder a minha pergunta. Como que eu vou implementar, então, função aqui? Não quero tipar ainda não. Essa é mais fácil. Tem menos coisas para... Como? Então tem uma confusão grande internamente aí. Porque esse tipo de dados tem menos coisas para você fazer, tem menos restrições. Então, seria o que é essa coisa aqui mesmo? Para cada azinho tem uma resposta. Mas espera aí, tem um grande typo na tua resposta. Porque deveria ser um objeto que vai ser construído. No caso, você precisa construir um conjunto. Mas tua resposta falou para todo blá. É uma proposição. Seria o quê? Seria um conjunto F. Qual conjunto, certo? Mas continua. Esse conjunto F vai receber para todo caminho. O conjunto vai receber? Como assim? Não, daqui eu não estou sabendo formular ideias. Mas isso que eu estou cobrando mesmo. Conjunto de todas as tuplas A e aí Bzinho, mas para cada A tem que ter só um único Bzinho. Então, no caso, seria um caso especial de relação. A gente já implementou relações. As coisas que a gente quer implementar não vão ficar do zero. Quando implementei todas essas coisas, são todas disponíveis para a próxima coisa que eu quero implementar. Então, já tenho relações, então vou definir função como? Uma relação que tem uma propriedade extra. Qual a propriedade extra? Duas coisas. E total. Certo? Ela é total e unívoca. Então, para definir funções então, de A para B, eu vou precisar só ter relações. E agora, se alguém quer falar, peraí, eu quero implementar funções de uma maneira que eu consigo pegar o codomínio também. Praticamente, o que a gente faz aqui é identificar a função com o gráfico dela. E a relação também. Relação é o que a gente ia chamar de gráfico dela. Então, você tem uma coleção de tuplinhas. Se você achar um superconjunto de todas essas tuplinhas primeiras, um superconjunto de todas um conjunto onde todas as primeiras partes moram e um conjunto onde todas as segundas partes moram, você fala, ok, então no final das contas o R é um subconjunto disso e isso que significa relação para mim, nesse mundo. E sobre funções, seria o quê? Função também você vai ver apenas como um subconjunto desse par. Certo? Só que ele precisa satisfazer umas extra condições. Okay? Mas no final das contas você identifica a função como esse conjunto. E essa é uma coisa conceitualmente bem característica dos linguagens de programação que não têm tipos, são apenas um tipo só, as chamadas tipos dinâmicos. E para a teoria dos conjuntos também. Tudo é conjunto mesmo. Então, mesmo que as coisas são, tudo é implementado como conjunto, porque no teu mundo literalmente só tem conjuntos. E vamos voltar para falar isso daqui a pouco. Então, mas agora chega um outro cara, a gente está tentando vender como fundamentos aqui a teoria dos conjuntos, e fala, não, peraí, esse objeto que você chamou de funções não concorda com o meu conceito de função. Porque eu quero que a minha função tenha um determinado domínio e um determinado codomínio.
Não. Porque se você acha que tem, é porque você está roubando e está olhando na maneira que eu escrevi essa coisa aqui. No final das contas, eu vou te dar essa coisa aqui. Uma coisa que satisfaz o que eu estou escrevendo aqui. Vamos supor assim temporariamente que eu tenho número, certo? Ainda não temos, mas vamos supor que tenho. Ok, qual é o domínio aqui? O domínio. É um conjunto com todos os lefts. Me fale, eu tenho um exemplo concreto, certo? Então, o domínio dessa coisa aqui não é zero, cuidado. Calma, mas não é um Peraí, um segundo. Qual é o domínio? Carlos? 5 com 0. Muito bem. Nenhum problema com o domínio, então. Mas como falei, o problema seria o codomínio. Qual é o codomínio? Não, tem um problema com o domínio. Você escreveu o 0 tá mandando para 2 aí. Isso não. Tá bugado. Ah, tá, ok, obrigado. 1, 2, ok, pronto. Ok, muito bem. Esse é o domínio. Qual é o codomínio? Dá botão 1, 2. De onde tu tirou isso? Não, pode ter mais. Tá, verdade. Talvez sejam conjuntos naturais. Talvez. Você sabe Vamos discutir um pouco isso. Para o conjuntista que não se importa com tipar bem as funções, sequer existe a ideia de sobrejetiva como predicado único. Então, o que a gente fala de sobre vai de onde para onde? Sobrejetiva, esse predicado aqui, sobrejetiva, essa coisa aqui, vai de onde para onde? Função para própria? Certo, só que tecnicamente para a gente nem função também não é tipo, mas de qualquer forma seria meio polimórfica a coisa. Eu posso aceitar essa resposta meio assim rascunhosa. Pega uma função e fala um próprio, certo? Essa coisa não pode funcionar para o conjuntista. Então, para o conjuntista, a ideia de ser sobrejetiva já precisa falar essa função é sobre aquele conjunto. Então, é uma coisa binária. O conjuntista ia falar que a f, vamos dizer que essa f, ia falar f é sobre, vamos dizer assim, sobre o 1, 2, e ele ia falar que a mesma f não é sobre o, sei lá, 1, 2, 3. Faz sentido isso? Então, para conjuntista, ele precisa falar se ela é sobrejetiva em relação a qual conjunto, certo? Para a gente, não, certo? Não pode ser que uma coisa... Para a gente, é sobrejetiva ou não, é propriedade da própria função. Por quê? Porque já temos toda essa informação aqui no interface da função. Então, o conjuntista, o Zermelo, consegue satisfazer a nossa obrigação aqui se a gente quer implementar funções. Dá para fazer isso na teoria do conjunto. A pergunta seria como? É bem simples a ideia. Implementamos esse tipo de objeto, chamamos, sei lá, de fun. A pergunta seria como posso implementar esse tipo de objeto. Tem uma solução bem suja. Fale qual é. Triplas e você tem o valor da tripla dizendo se ela é uma tripla ou objeto ou não. Umas triplas de quê? Uma informação da tripla seria se esse objeto tem um carinha no domínio que mapeia para ele. Peraí, se você falar triplas, você precisa falar cada componente da tripla o que é. Primeiro é um elemento do domínio. O segundo, Quem é o domínio? um conjunto que você escolhe. Não, mas peraí, parece que você está confundindo uma específica informação dentro da função que você quer implementar com a ideia de toda a função que você quer implementar. Você quer implementar essa coisa aqui, certo? Todo esse bichinho aqui. Precisa falar qual conjunto corresponde nessa coisa que estou desenhando aqui. Um conjunto de triplas, e o primeiro elemento da tripla do A. Eu não gostei do fato que você está pegando conjunto de triplas. Pega triplas. Quantas formações tem aqui? 1, 2, 3. Então, a gente poderia falar aqui que é uma função cuidadosa, arrumadinha e tudo mais, é uma tripla de 3 coisas. A pessoa falar que tipo de coisas são cada uma. A primeira é que tipo de coisa? O conjunto, que vai servir, para mim, vai ser o domínio. A segunda vai ser que tipo de coisa? O gráfico. Seria uma função como essas que eu defini, certo? De onde para onde? De A para B, e B seria o terceiro componente, certo? O terceiro componente da tripla. Faz sentido isso? E a ordem não importa. Alguém poderia falar, ok, eu vou definir elas assim, uma tripla como essa aqui, ou vou definir ela assim. Não sei, mas de qualquer forma, falando que é tripla, inclusive, a gente não discutiu isso, mas tendo
Triplas binárias, na verdade, eu tenho também triplas qualquer, isso a gente já fez em conjuntos de funções relações 1. A gente vai concordar onde agrupar aqui os colchetinhos estranhos e vai dar certo. Então, como vou definir uma função para atender os caras que gostam de funções legais, como a gente, espero? Uma função é uma tripla. E todas as definições, praticamente, da teoria dos conjuntos vão ser assim. Ou é um conjunto tal que coisa, ou uma tripla onde o primeiro componente é tal coisa. E por que a gente não está roubando falando tripla? Porque tripla, na verdade, também foi definida para ser um certo conjunto. Agora, se eu perceber isso, vai acabar sendo extremamente bizarro, porque vamos tentar abrir essa definição aqui. O que seria uma função, então? Como se implementar uma função para conjuntista? Uma função boa, legal. Vamos ver que seria essa aqui. Vamos fazer olhar o machine code que essa coisa está gerando para ver quão bizarro que é. Essa coisa é o que, literalmente? Pela nossa definição provavelmente é uma coisa dessas. Certo? Agora, essa coisa seria o que é? Vou deixar isso em paz. Essa seria o que é? O conjuntinho AF. Certo? E agora, essa coisa seria o que é? Nem quero escrever mais, mas enfim. Vamos lá. Seria conjuntinho de... Tá. Ok, não vou escrever. Ninguém merece. Ok? E agora ainda mais, não preparei aqui, porque eu preciso falar que, ok, o A e B são conjuntos, beleza, isso não dá trabalho. O F é o que é? O F é um certo conjunto de tuplinhas. Tuplinhas é o que é? Essa coisa toda. E dá para fazer lá. Ninguém vai trabalhar nesse low level. E a ideia é que a gente define essas coisas para nos facilitar e depois esquecer como que foram definidas, para funcionar de uma maneira que faz sentido. Mas já vou abrir essa... Na verdade, eu vou falar isso depois. Sim, fale. Você disse que as funções são um caso especial de relação, então a relação vai ser uma tripla também? Não, a relação, na maneira que a gente definiu aqui, seria a relação não cuidadosa, mas de mesma maneira você poderia falar, não, preciso de relações cuidadosas também. Então ia ser uma tripla também. Ia ser uma tripla de um conjunto A, um conjunto S e um conjunto B, onde o S é subconjunto do A cruz B. Certo? E nesse caso você pegou as relações cuidadosas, eles sabem também falar de onde para onde são. Porque também aqui você não poderia recuperar nem o A nem o B. O A você consegue recuperar dos gráficos de funções, porque tem essa obrigação de totalidade à esquerda, então a partir disso eu sei qual é o domínio dela. Se eu tivesse falado que na verdade essa coisa eu estou vendo como apenas uma relação, sem falar que vai ser uma função, ela é a relação de onde para onde? De algum conjunto que eu sei que é superconjunto do 0 a 1, e para um conjunto que eu sei que é superconjunto de 1 a 2, certo? Mas a pessoa que vai trabalhar de uma maneira assim, não arrumada, bagunçada, nem ia falar essa coisa, falar em relação e essa coisa é uma função, vamos dizer. Ok? Então temos aqui também as cuidadosas coisas. Ok, isso eu quero falar de grupos. Como vou implementar grupos agora? Fácil, eu espero. Não? Faz sentido. Então, um grupo é uma quadratura. A gente vai falar, peraí, você considera qual a estrutura do grupo, talvez, tudo mais. Vamos ver aquela que a gente estudou mesmo. Então, seria uma quadrupla, onde o primeiro membro seria o quê? Um conjunto. O segundo ia ser o quê? São de blá, 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 blá. E a gente tem todos esses blá, blás aqui, certo? Então, a gente consegue formalizar isso. E a gente tinha, Danilo tinha perguntado essa coisa antigamente, sobre, eu falei, sei lá, o teorema de Lagrange como exemplo. Ele falou como assim acaba sendo só uma coisa de pertence. Então, se a gente traduzir qualquer teorema de qualquer teoria que a gente estudou até agora, vai acabar sendo apenas uma afirmação, lógica, é uma proposição, onde os únicos verbos realmente que tenho são reduzidos a esses dois. Certo? E vai ser estranho. Então, no final das contas, se você compilar tudo isso na teoria de conjuntos de Zermelo, qualquer teorema, no final das contas, fala uma coisa dessas. Okay? Sim. É uma dúvida meio que foge um pouquinho, mas não tanto. Porque a gente definiu a união, a multiplicação entre aspas, mas a gente não definiu a união disjunta. Perfeito. Então, a gente queria a união disjunta também. Até aqui, na verdade, a gente não definiu várias coisas. Por exemplo, a gente não definiu a diferença simétrica.
A gente não definiu o complemento relativo, que é a diferença. A gente não definiu o que ele falou agora? União disjunta, sim. Então, tem várias operações ainda para definir. O bom é que muitas delas a gente já definiu antes, em termos das outras. Então, por exemplo, vamos definir essa aqui, certo? Como a gente ia definir isso? Eu preciso falar alguma ideia como eu poderia definir essa operação aqui, conjuntos? O A fora B. Quem é? A união B. Todos os xinhos que pertencem ao A, tais que o X não pertence ao B. Por que temos dificuldade? Aqui eu ganho isso gratuito, por quê? Porque se vocês voltarem no conjunto de suas relações 1, como a gente definiu, isso foi assim. E isso deu sorte. Por quê? Porque é o set builder cuidadoso, certo? Então não tem perigo aqui. Se o resto está de boas, é tudo de boas. Então essa coisa eu ganho de graça. E agora, por exemplo, essa coisa aqui, uma das maneiras para definir isso, tem várias, mas uma das maneiras para definir isso seria falar que apenas o A menos B, união B menos A. Então, se eu definir essa e essa, eu ganho essa gratuitamente. Qual seria uma outra maneira de definir essa? A união B menos a interseção B. Nesse caso, eu vou precisar da interseção também e a união já precisava, na verdade. Tá? E eu não preciso fazer algo mais aqui, porque essas foram definidas a partir de outras. Então, assim que você consegue implementar uma coisa, qualquer outra coisa que for implementada a partir dela, você ganha gratuitamente. O cuidado é garantir essas coisas iniciais que a gente conseguiu nos conjuntos de relações 1, e o grande desafio agora seria essa, que a gente resolveu isso, mas talvez valha a pena ver essas demonstraçõezinhas bem rapidinho aqui, porque tem sempre confusão sobre o que a gente está tentando demonstrar. Então, uma coisa que quero demonstrar aqui é que essa coisa aqui é um conjunto. E vamos entender o que significa isso. Significa que consigo construir isso dado quem? O A é o B. Assim, a partir dos axiomas, mas dado que o A é algo do meu mundo e o B... Então, aqui que é o meu universo todo, certo? A ideia é que alguém me deu o A e o B e eu preciso construir aqui, de alguma forma, esse objetinho. Ok? E a gente definiu isso para ser esse carinha aqui. Ok? E eu posso fazer uma árvore para demonstrar isso, mas não preciso. Tipo, vou fazer uma árvore, talvez se eu comecei agora para brincar, para ver o que está acontecendo. Como seria essa árvore? Eu ia falar, ok, essa árvore pode ter abertas folhas o A e o B, nada mais, porque são as únicas centradas que eu tenho. Então, a partir do A, eu posso formar, sei lá, o singleton A. Agora, a partir do A e do B, eu posso formar o A e o B. Aqui estou usando o quê? Ok, agora a partir desses posso pegar mais um pair aqui e vai ser o conjuntinho que eu quero. Ok, faz sentido o que estou falando? Mas por que eu realmente não preciso fazer isso? É bom fazer isso para praticar, escrever o árvore, mas tecnicamente não sou obrigado a fazer toda essa coisa, porque já fiz os trabalhos para garantir, cadê? Esses dois caras aqui. O fato de que tem esses dois caras significa que, olha, esse cara é um conjunto. Como que foi aplicado isso? Exatamente assim, certo? Que estou escrevendo essa árvore. Ok, mas, junto com qualquer implementação de tuplinhas, deveria garantir que, além desse objetinho aqui, você tem também, para qualquer A e B, o A cross B. Okay? Não se confundem com minúsculo e maiúsculo, certo? É tudo conjunto aí. Por isso aqui, ainda mais estou enfatizando usando as minúsculas coisas no mesmo sentido. Então agora eu preciso garantir que a coleção de todas as tuplinhas, já que eu sei quais são as tuplinhas, a coleção de todas as tuplinhas é realmente um conjunto. E agora a ideia seria, tinha Maria e Isaac, acho que resolveram, ou atacaram pelo menos essa coisa. A ideia é, ok, eu quero ver onde o arbitrário Azinho Abzinho mora. Por que me interessa isso? Porque eu quero implementar essa operação aqui, operação de produto cartesiano. Que tipo de coisas eu vou receber? Dos conjuntos, que eu vou chamar de Azão e Bezão agora, só para... já que eu botei Azinho aqui, vou chamar Azão e Bezão. Então, a partir do Azão e Bezão, eu preciso fornecer um conjunto de todos os membrinhos blá blá.
todos os parzinhos onde o primeiro mora no azão e o segundo mora no bezão. E como eu vou fazer isso? Eu tenho o azão e o bezão, certo? Eu não poderia falar, vou pegar um azinho no azão, um bezinho no bezão. Foi a primeira tentativa errada aqui. Falar, olha, pega um azinho no azão, pega um bezinho no bezão, e agora você quer essa coisa, então é só construir, certo? Ou botar um singleton para falar, ela pertence lá e você achou o que você queria, porque no final das contas você queria achar um conjunto onde eles moram. Mas eles quem? Se eu escolher essa coisa aqui, significa que o que eu vou retornar depende de quem eu escolhi dentro do azão e quem eu escolhi dentro do bezão. Mas os meus argumentos aqui é apenas o azão e o bezão. Eu recebi o azão e o bezão. Então, o que eu vou construir aqui para ser algo só pode depender do próprio azão e do próprio bezão. Não faz sentido eu escolher um azinho lá e minha construção não seria uma coisa bem definida. Então, a ideia aqui seria, ok, seria, na verdade, todos os, sei lá, Tzinhos, estou pensando em tuplas no Wzão, tais que o T tem essa forma, tem essa cara. Tais que existem, então, um Azinho no Azão, e existe um Bzinho no Bzão. Eu tenho acesso no Azão, eu tenho acesso no Bzão. Se existem membros dele, tais que o quê? O T é essa construção estranha aqui. Ok, então o filtro é super tranquilo para saber quem é. Agora o desafio é achar qual seria um W. Então, agora é que eu estou procurando achar qual seria um W que pode depender apenas do A e do azão e do bezão, certo? Que garanta que todas essas coisinhas aqui vão morar nele. Então, vamos pegar uma aleatória dessas coisinhas e ver onde ela mora. Então, para uma aleatória dessas, eu vou ter o A está no Azinho, o B está no bezão. Me ajudem aqui para não errar. Se eu sei que o A pertence no Azinho, no azão, eu sei então que o singleton A pertence onde? Calma aí, é um subconjunto do A, certo? E logo o singleton A pertence no power set de A. Pode dar várias respostas aqui, certo? E não precisamos ser econômicos. E já que tenho perguntado se tem algum para ficar uma coisa mais... Não, qualquer superconjunto na porta com grande, basta ser uma coisa construtível, serve porque o filtro vai acabar filtrando todo o lixo. Agora, obviamente, se você consegue descrever uma coisa de uma maneira mais curta, seria melhor. Mas aqui, por exemplo, eu poderia economizar talvez pouco tempo falando que se o A pertence no azão e o B pertence no bezão, eu já sei que os dois pertencem à união B. Faz sentido essa coisa? Sim. Cuidado, isso são duas transformações, não é uma. São duas. Então, eu sei, a partir disso, que esse cara e esse cara pertencem onde? No power set de A, união B. Ok? Então, isso significa que o conjuntinho desses dois é um subconjunto dele. Mas isso significa que ele pertence a onde? Sim. Cuidado, eu preciso repetir essa coisa aqui. Porque se não repetir, significaria que estou falando que esse cara pertence aqui. Pertence no power set de a união B. E se eu não errei aqui, que eu não prometo que não errei, eu já achei um conjunto que pode servir como meu W. Tá? Faz sentido uma briga aqui? Tá, ok. Um conceito que eu não defini, poderia ter definido antes, que é muito útil notacionalmente e mentalmente e tudo mais, é definir o que significa uma classe. E a ideia é que, dependendo do contexto, classe, coleção, aglomerado, como não diz, tudo isso podem acabar sendo sinônimos, mas aqui precisamos reservar uma palavra diferente para os objetos do nosso mundo e vamos chamar eles de conjuntos, certo? E agora, a ideia é que, como podemos definir classes? Pega qualquer predicado φ, certo? Que é de conjuntos. Então, um predicado, certo? Não de conjuntos, do teu universo. A ideia aqui é que vai de todos os objetos, certo? Para as proposições. E podemos chamar isso de classe. Essa é uma classe. E a pergunta é agora, ok, que notação temos? Se eu escrever que o x pertence numa classe C, o que significa isso? Porque isso
está errado. Porque o x pertence, o que preciso botar na parte direita? Um conjunto, certo? Estou usando esse pertence aqui da minha teoria, certo? Então aqui deveria ser um conjunto e aqui estou botando aqui uma coisa desse tipo, certo? Então, mas eu estou redefinindo o que isso significa. Vocês podem usar temporariamente um outro símbolo se quiserem, e isso significa duas coisas. Pode significar duas coisas. Se por acaso esse é realmente um predicado só, isso não vai significar apenas c de x. Faz sentido isso? E se por acaso esse é a ideia de pensar isso seria que é pequeno o suficiente para ser conjunto. E nesse caso eu falar que, ok, se por acaso C é um conjunto, tecnicamente precisaria falar o seguinte: se a C é coextensional a um conjunto, sei lá, C', então isso significa apenas que o x pertence no C'. E eu preciso falar o que significa coextensional, significa que tem a mesma extensão. Então, se o teu predicado, se você olhar no mundo inteiro, certo? As classes, a ideia é que são coleções de objetos aqui. Se por acaso existe um conjunto aqui que tem essa coleção que eu estou pensando, então seria coextensional esse conjunto. Então, por exemplo, poderia pegar como φ de x para significar que o x, sei lá, para todo u, o u não está no x. Certos objetos têm essa propriedade, certos não têm essa propriedade. A pergunta é, o que significaria agora se eu falar que quais objetos têm essa propriedade? O vazio. Ou poder, na verdade, vou mudar essa coisa para ficar melhor. X diferente de x. Ok? Então, a propriedade é que o x possui a propriedade φ se ele é diferente dele mesmo. Então, a pergunta é, o que significaria se eu escrever que o A pertence à classe φ? Usar essa notação meio estranha. Duas coisas? Quais são as duas coisas? Estou confuso aqui. Não, essa coisa significaria que o A pertence ao vazio. Porque a extensão desse predicado é vazio. Ninguém satisfaz isso. Não. Por outro lado, se eu pegar essa psi de x para significar isso, x igual a x, quem satisfaz isso? Todo mundo, todo o universo, certo? Então, se eu escrever agora que o A pertence assim no psi, não tem um objeto aqui para falar que isso significa que pertence a um certo conjunto, porque aqui não existe um conjunto U que representa o universo todo. Então, isso significaria o quê? A outra opção. Significaria apenas psi de A. Ou seja, significaria o quê? A igual. Certo? É uma notação meio conveniente, porque às vezes essa notação e essa nomenclatura nos ajuda a falar coisas. Basta demonstrar, quando eu queria demonstrar essa coisa da tuplinha aqui, basta demonstrar que essa coisa aqui, todos os tais que existe no A, existe um Bzinho no B, tais que o T é igual a B. Então, meu objetivo era mostrar, posso reformular esse objetivo, agora estou usando chaves, certo? Eu vou mudar essas chaves para introduzir um pouco mais dor de cabeça para vocês. E essa agora é a classe de todos os tais que fazem isso. Então, o meu objetivo era mostrar que a classe tal é realmente um conjunto. E como vou demonstrar isso? Eu preciso construir essa coisa, um conjunto cujos membros satisfazem exatamente isso. E é exatamente o que a gente fez. É uma nomenclatura que ajuda muito, porque a gente tem essa ideia de coleção na nossa cabeça. Assim que a gente define um predicado, a gente quer falar da coleção de todos os caras que satisfazem isso. A gente quer abusar da notação escrevendo como se fosse pertence num certo predicado. Então, faz sentido distinguir entre classes e os conjuntos. E nesse caso, a gente pode falar, ok, por exemplo, essa coisa aqui, só para dar um exemplo mais trivial, todos os xzinhos tais que o x é igual a x. Essa, como a gente fala, é uma classe própria.
O que significa classe própria? Ideia, esse próprio tem... A ideia que é... Cada conjunto tem sua própria classe. Não, peraí. Todo conjunto. A ideia é que essa classe realmente é uma classe própria, que significa que não é um conjunto. Nesse caso, a gente pode interpretar isso como, ok, essa coisa grande mais não vai ser conjunto. Uma maneira, não é a única maneira e não é sempre correta essa maneira. Mas a maioria das vezes, quando a gente fala que essa coisa é uma classe própria, o moral da história é que é tão grande que você não consegue achar um conjunto cujos membros são exatamente as coisas que vocês fazem isso. E a gente já sabe disso. A gente já sabe que essa coisa aqui não pode ser um conjunto. Se fosse um conjunto, teria um paradoxo do Cantor, que seria qual seria a cardinalidade dessa coisa toda. Faz sentido o que eu estou falando? Não? Ok. Por favor, na próxima me interrompa mais cedo. Mas obrigado por assumir, pelo menos. Vamos lá. Ok. O objetivo é procurar achar se essa coisa aqui realmente é um conjunto. E o primeiro desafio é entender o que significa essa pergunta. Então, procura-se conjunto, agora eu quero conjunto, certo? Conjunto C, tal que o X pertence no C, se e somente se vou escrever S aqui. Conjunto S. E eu vou ver isso como se fosse uma anotação de classe. Se é somente se o X pertence estranho na classe C. Mas o que significa isso por enquanto? Apenas significa... X o quê? Sim. Então, estou procurando achar um conjunto, esse precisa ser um objeto do meu universo aqui, certo? Preciso achar um cara que tem essa propriedade. E eu estou alegando que não tem como ter um cara que tem essa propriedade. E posso passar isso ou pelo paradoxo de Cantor, porque eu vou perguntar qual seria a cardinalidade dele, ou pelo Russell. Como posso aproveitar? O Russell a gente já discutiu mais. Como seria essa ideia? Se eu tivesse um carinha de todos os objetos aqui, eu poderia usar o set builder perigoso. Eu pegaria pegaria todos os X que pertencem no universo, tais que blá blá. Pronto. Eu voltei para a coisa perigosa. Faz sentido isso? Ou não? Sim, ok. Seria a chance desse cara pertencer a ele mesmo e voltaria para o paradoxo? Não, por enquanto a gente não tem motivos nem de confiar que é proibido achar esse tipo de coisa, nem... Na verdade, somos agnósticos ainda a partir disso. Mas, se por acaso existisse um conjunto cujos membros eram todo o universo, eu poderia botar aqui a qualquer separation e conseguir o set builder bugado. Mas, na aula passada a gente não já viu que o paradoxo de Russell virou teorema pra gente? E a gente tem que Mas virou um teorema onde aqui eu preciso botar o quê? Conjuntos que eu já construí. Como que ele virou o teorema? A gente falou, me dê qualquer A, que você procura um membro fora do A, eu vou botar aqui todos os X no A tais que o X não pertence no X, certo? Mas você me deu o quê? Um conjunto, um carinha aqui dentro. E a gente consegue realmente achar um cara que está fora do A. Esse cara aqui está garantidamente fora do A. Mas, agora estou argumentando por que tenho certeza que não existe nenhum conjunto aqui, U, universal, que tem a propriedade que ele possui todos os objetos aqui. Se existisse, eu poderia usar aqui para reproduzir o problema de Russell. Porque se eu tenho um universo, essas duas coisas são sinônimas. Todos os X tais que blá é a mesma coisa de todos os X no universo tais que blá. Se realmente tem um universo. Então, a conclusão aqui é o quê? Que não existe aqui um objeto no teu mundo que tenha exatamente todos os membros do teu universo como membros. Faz sentido isso? Estamos meio perdidos, é tarde, não sei o que está acontecendo. Sim, Isaac. E aí, aquilo do Cantor seria eu utilizar o teorema de Russell para dizer, você tem um cara que tem todos os elementos um cara que tem todo mundo. Eu consigo achar um interfone, que seria pelo paradoxo de Russell. Mas nesse caso, você não precisa, para achar um cara fora, você poderia argumentar no sentido de, olha, pega esse universo, certo? Supostamente que está aqui, agora considere o powers do universo.
O cantor já demonstrou que essa coisa deve ser estritamente maior aqui, certo? Então, como vou achar um cara fora do universo para explodir o mundo? Pega aqui não tem mais coisas, pega qualquer uma dessas mais e você já explodiu o mundo. Porque supostamente o U é para ter todos, e você pegou esse suposto conjunto, se você considerar que o U está aqui dentro, fala, ok, vou pegar o power dele, certo? Mas sabemos que o power dele é estritamente maior igual do U. Então, vamos achar aqui dentro um bocado, inclusive, de membros que não fazem parte do U. Então, o U, na verdade, não era universal que a gente pensou. Como é? Teria como construir esse universal para definir tipo, todo mundo que pertence a esse universal para ver como... Olha, a gente viu duas argumentações aqui, porque que com pelo menos as coisas que temos nessa teoria, certo? Não podemos contar, na verdade garantimos que não existe um objeto aqui universal. Não existe um conjunto dentro aqui desse mundo que realmente todos são membros dele. A gente viu duas maneiras de inferir isso. Uma foi a partir do paradoxo lá de Cantor, outra de Russell. Isso não significa que não tem teorias de conjuntos que permitem esse tipo de coisa. Certo? Existe teorias de conjuntos onde tem membros, onde você pode ter membros universais. Você vai acabar evitando os paradoxos de alguma outra maneira. Okay? Mas se a gente está trabalhando no Zermelo-Fraenkel, nesse caso, a partir de qualquer das duas argumentações, eu já sei que o universo não existe. E tem os exercícios que são bem, no início podem parecer meio doidos, mas depois você pega o jeito. E o objetivo é sempre, tomando uma classe, botando na mesa uma classe, tentar decidir se ela é própria ou não. A gente pode interpretar isso sendo nessa teoria dos conjuntos como se ela é grande demais para ser conjunto ou não. Okay? Então, se eu pegar, por exemplo, o conjunto, a classe de todos os grupos, alguma ideia o que seria? Se eu pegar a C e agora quero pegar todos os Gzinhos, tais que G é um grupo. Ou, por exemplo, outro exemplinho, se eu pegar como C a classe de todos os S's, tais que S é um singleton. Como poderia argumentar sobre essas classes são próprias ou não? Oi. Só me traduzir. Ser classe própria implica que ela não vai ser um conjunto. Ser classe própria significa que não existe conjunto cujos membros são exatamente os caras que estão nessa classe. Ok? E em geral você pode visualizar isso que, peraí, essa coisa ficou grande demais para ser um conjunto. Ok? Caio? Se não um conjunto, por que a gente ainda pode usar o pertence? Pois é, por isso eu decorei esse pertence nessa maneira. Só para não ter essa dúvida. Porque a anotação é muito útil. Eu gostaria de falar a coleção de todos, porque eu estou pensando fora do mundinho dos conjuntos. Estou olhando essas coisas que eu falar, ok, essas carinhas aqui, certo? Eu não tenho certeza se existe realmente um objeto que tem exatamente esses três caras como membros, mas eu quero falar fora desse mundo sobre essa coleçãozinha aqui. No mesmo sentido, eu quero falar, vamos considerar todos os singletons. Eu quero ter na minha notação essa coisa, tipo, se eu falar o S pertence aqui na coleção de todos os singletons, eu gostaria de ter essa notação, é muito útil a notação. Mas preciso tomar cuidado para não confundir isso com isso, que já implica que essa coisa é conjunto. Por isso estou usando essa notação para tomar esse cuidado aqui. Normalmente, o contexto já é suficiente, você quase nunca vai ver isso. Você vai ver coisas, até essas coisas também. Sei lá, classe dos singletons e a classe dos doubletons, a união. União não é definida, porque a união é definida em conjuntos mesmo. Mas o que seria a união de classes? Você pode adivinhar isso? Isso é ou, certo? Aqui é o φ de S, S de S ou D de S, certo? Então essa notação ajuda bastante para passar ideias e tudo mais, só que a ideia é não confundir gratuitamente classes com conjuntos. Então, para voltar à minha pergunta, agora quero ver a coleção de todas as classes, de todos os singletons. Será que é realmente um conjunto? Por que não? Alguém acha que é, alguém acha que é. Uma maneira intuitiva é falar, ok, será que é grande demais? A gente sabe coisas que são grandes demais. Por enquanto, sabemos o universo todo é grande demais. Não pode ser conjunto, certo? Se for, então, vamos argumentar por que ela não é um conjunto. Não pode, essa coisa com certeza não é um conjunto. Vamos supor que ele é um conjunto. O que eu poderia fazer nesse conjunto? Pegar o quê? Eu poderia perguntar quem pertence nele, certo?
Mas poderia aplicar as operações que tem também lá. Qual operação ia explodir no mundo aqui? O PowerSet ia explodir também o mundo, mas não por um motivo bem direito. Como é? Singleton dele. Não, o singleton dele não vai aparecer, porque vamos supor que esse cara é um conjunto, certo? Ok, vou considerar esse cara. Qual é o problema? Ele é o singleton da coleção de todos os singletons, ok? Não tem algum problema óbvio aqui. Se eu pegar a união, vai acontecer o quê? Se eu unir todos os singletons, seria o universo, certo? Para qualquer conjunto que como posso pensar que essa coisa é o universo? Pega qualquer x do universo mesmo. O x pertence nessa coisa, com certeza. Então, ele pertence a algum dos singletons, então pertence na união, então a união é o universo. Então, normalmente, quando você quer demonstrar que uma coisa é uma classe própria, você consegue achar uma outra coisa que você já sabe que não pode ser conjunto e argumentar, ok, se essa coisa fosse conjunto mesmo, essa também seria. Eu já sei que não pode ser. Não quero ficar tanto nessa parte, mas aparece muitas vezes essa nomenclatura de classe própria, conjunto e tudo mais, e essa ideia de, não, essa é uma classe, que vocês precisam pelo menos entender o conceito. Sobre os grupos? Não é conjunto. Um argumento bom? Basicamente o singleton. Pega qualquer conjunto, o singleton dele é um grupo. Pois é, qualquer singleton, que eu já sei que singletons têm demais para ser conjuntos, pode virar um grupo, certo? Faz sentido essa coisa? Então já sei que tem grupos demais. Agora alguém poderia falar, peraí, mas são realmente diferentes? Distintos são, para o conjuntista, distintos são. Agora, para o grupista, se ele vai considerar como são isômorfos, então não são realmente diferentes, são outros 500. Ok? Faz sentido isso para sim, fale. Você tem falado que o PowerSet realmente quebrava o S. Quebraria por quê? Mas para falar que quebraria, eu ia passar primeiramente para o argumento primeiro. Primeiramente, eu vou perceber que, olha, essa coisa é grande demais para ser conjunto, mas olha, se essa coisa é grande demais, com certeza o PowerSet dela vai ser grande demais, ainda mais. Faz sentido? Ok. Mas por isso não me ajudou nessa maneira considerar o PowerSet, porque por enquanto nem sabia sobre o S. Agora, se você tentar o PowerSet de S, mesmo se você considerar que ele é grande demais, você já sabe que essa coisa é maior que essa, certo? Então a ideia aqui seria pegar a união do S, falar, olha, essa coisa já é grande demais, então eu sei que o S não é um conjunto, e a partir disso eu já sei também que o PowerSet de S não pode ser. Ok. Dúvida, sim, Gustavo? Se fosse singleton de um determinado conjunto, aí Sim, determinado conjunto significa que você já pegou um cara que já é construído, habitante realmente do nosso universo, é um próprio conjunto de verdade? então fugir. Peraí, é um conjunto mesmo? É Então, claro que tem um singleton dele. Não, tem um conjunto, sei lá, razão. Aí eu pego todos os singletons desse razão. É uma classe. Ótima pergunta. Você tem uma pergunta. A dúvida de Gustavo é se a gente consegue construir, e é bom pensar nisso. Se a gente consegue, é excelente pergunta. Só que a gente não vai ver resposta ainda hoje, mas pensem nisso. Entenderam qual é o desafio de Gustavo? É muito bom. Eu já tenho A, que eu sei que é um conjunto. Então, quero essa classe aqui. De todos os sozinhos, tais que? Azinho pertence ao razão. Posso dar um tempinho para pensar nisso ou posso deixar para homework? Na verdade, a partir disso, quero já introduzir mais uma ideia. Segure aí um pouquinho. Vamos considerar coisas como essa aqui, que tem a propriedade... vamos lá. A ideia é que essa coisa que eu escrevi aqui é uma proposição. Okay? O φ já aplicado num certo x, um y, é uma proposição. E quero destacar aqueles que têm a propriedade que é para todo x no mundo, existe um único y, tal que essa coisa é satisfeita. Ok? Então, esses são apenas binários predicados.
ok? Nada mais. E se por acaso para um predicado binário acontece isso, para todo x no universo, existe um único y tal que relaciona isso, eu vou chamar essa coisa aqui de function like. Ou função classe, vou chamar assim, função, não sei como falar isso bem, função classe. E qual a ideia de, por que estou falando que parece meio função? Porque eu posso abusar isso, já que para todo x existe um único y, eu posso botar lá um x e solicitar qual é o único y que faz essa coisa acontecer. E por isso, eu posso abusar da notação, se eu tenho essa propriedade, eu posso abusar da notação e escrever assim, para, seria quem? Eu vou definir isso para ser o único, aquele único, obviamente, y, tal que a fisão de xy, ok? Faz sentido? Agora, o abuso aqui é muito grande, porque se olhar assim parece que tem uma coisa binária, se olhar aqui parece que tem uma coisa unária. E assim, quando tenho esse tipo de coisas, em vez de chamar elas de funções, eu falo função classe. Qual o problema? Por que não chamar elas de função? Eu tenho um exemplo já eu vou chamar eles de operadores. Um operador. Vou definir aqui um operador que vocês vão concordar comigo que realmente é function like. O f de x vai ser o singleton x. E isso conecta com a pergunta de Gustavo. Parece que tem uma função aqui mesmo. Ela comporta como? Pega um x e bota chaves nele, certo? Ok. Não tem nada demais. Tem essa propriedade aqui? Então, se eu quero escrever isso nessa notação, seria assim. Se eu quero voltar na notação original, seria o quê? Que eu ia falar que o φ de xy, se somente se o que é? Quero descrever isso nessa forma, seria o quê? Não quero usar essa notação. Quero voltar na original definição. Depois eu percebo que faz isso e isso me permite usar isso. Então estou ainda no início. Olá. Licença, professor. Oi. Tem alguém de vocês que deixou algum carro aqui, né, logo na entrada do IMD? Não. Não. Valeu. Né? Então quero definir essa coisa aqui. Para corresponder nessa coisa lá. Quando eu falaria que a φ relaciona o x com y, então o x faz o que com y? Estamos perdidos muito hoje. Não sei porquê. Eu quero escrever aqui uma coisa, em tal forma que essa vai ser uma propriedade válida para meu φ. Realmente para cada x vai ser. Isso vai me permitir usar essa notação e eu quero que essa coisa corresponda nisso. Praticamente, eu estou querendo ver uma função oide como se fosse um relacionoide. Ok, temos problema então. Então, vai ser singleton x. Sim? Igual a y, sim. Nada mais. Tá certo? Então, esse predicado aqui, que pega duas coisas e retorna... Ela vira essa proposição, que o singleton do primeiro é igual ao segundo, tem essa propriedade. Realmente, para todo x, existe um único y, tal que essa coisa se faz. Qual é esse único y? Bote chaves no primeiro. Okay? Então, posso ver essa como se fosse uma função. Por isso, eu vou denotar assim. Eu vou falar que ela pega o x e bota chaves nele. Como se fosse uma função. Eu estou falando como se fosse, enfatizando isso como se fosse, porque não é. Por isso estou falando que é uma função classe, ou um funcionoide, ou um operador. Estou evitando a palavra função. Quer alguém pensar por quê? Porque esse operador não é um conjunto. Por quê o quê? Esse operador não é um conjunto. Por que não? Qual o problema? É isso que eu queria argumentar. A ideia é essa. Então, qual é 7 desse operador? Peraí, calma aí. Se
Qual o domínio dessa função? Se eu pensar que é a função. O universo. Se eu perguntar essa coisa, qual o domínio dela, seria o universo, certo? Então, ela é grande demais. O gráfico dela, posso pensar que é grande demais para essa coisa ser função. Mas é muito útil falar dessas coisas como se fossem funções, certo? Então, por isso, temos tanto notação que indica como se fossem funções aqui, quanto notação como se fossem conjuntos as classes. Mas aqui, o fato que eu estou aplicando uma coisa monstruosa, um operador que é grande demais para ser função em tudo, para ver as imagens, não significa que eu não consigo isso. Talvez eu consiga de outra forma. Por isso esse é um homework. A pergunta é se a gente consegue, dado um certo A, se a gente consegue pegar isso. Alguém tem alguma resposta já? Não? Carlos? Eu teria um conjunto para responder qual é 7. Fale de novo. Fale qual seria? Não, é pela palavra que... Ele não é grande demais. Por quê? Para responder isso, eu tenho um conjunto que responde qual. Qual seria, então? Como você vai construir o conjunto de Gustavo? Um power 7 de A. Você vai pegar o power set de A, você vai fazer o que nele? Pegar só os símbolos. Como você vai fazer isso? A partir do separation, com qual fim? Cardinalidade do... Não temos cardinalidade ainda, cuidado, certo? Mas temos o singleton. Existe X, vai ter Não, calma. A gente definiu o singleton aqui. Não, o fato que eu esqueci isso aqui não significa que não temos. A gente definiu esse predicadinho aqui. Esse predicado, esse verbo temos. É um verbo definido em termos dos outros. Qual foi a definição? Agora vai sentir lembrar? Existe o único U dentro desse cara, certo? Então aqui seria, não vou repetir essa coisa, singleton de X, certo? E a partir disso você vai criar o que é exatamente o conjunto que o Gustavo quer. Então, se tua abordagem é, vou tentar aplicar aqui uma função, blá blá, pegar a imagem das funções, não, porque essa coisa aqui que você quer não é uma função mesmo. Não está no teu mundo para ficar aplicando. Mas isso não significa que tem outra maneira para agir assim, ok? Inclusive, eu parei aqui no ZDFC, pronto. Agora vai fazer mais sentido o ZDV8, que é um esquema, para quem tem a palavra de aqui, que é um esquema também. Ele está dizendo algo para cada função, zona F, no sentido de operador. Talvez vale... Não, eu não quero pular para o ZDV8, vamos ficar por enquanto aqui. Faz sentido? Essa briga sobre... Então, agora percebemos dois conceitos legais que têm a ver com quando a gente estuda a teoria dos conjuntos de Zermelo, faz sentido introduzir uns conceitos que não fazem parte do nosso universo. Nem classes faz parte do nosso universo, nem função zonas operadoras. Mas queremos falar sobre essas coisas, estudando esses assuntos. Existem teorias dos conjuntos, quero repetir isso, onde dentro do próprio universo delas aparecem certas classes. E aparecem conjuntos e classes lá. E nesse caso você pode falar, ok, esse objeto aqui, do meu universo mesmo, é uma classe, esse é um conjunto. A gente não vai ver nada disso, ok? Mas estou falando apenas que tem variedade bastante na teoria dos conjuntos também. A mais aceita, a mais padrão, vamos dizer, aquela que vende mais, é essa aqui, ok? Nessa não temos nem classes próprias dentro do nosso mundo, nem operadores grandes, função, zonas, funções, classes. Ok. Dúvidas sobre as coisas que eu falei aqui? Não. Ok. Tá, vou mostrar vocês agora. Vamos ver. Temos ainda uns 40 minutos de aula. E vamos continuar com os conjuntos de funções e relações. Vocês não têm opção sobre isso. Mas vocês têm a opção de continuar nesse assunto de Zermelo-Fraenkel ou já botar um outro assunto na mesa? Não vou falar. É segredo. A ideia é, se vocês acharam que acumulou coisa demais sobre esse assunto, a gente vai continuar com isso, certo? A gente não vai escapar, a gente precisa ver o que acontece no próximo axioma. Mas se vocês querem um tempo mais para trabalhar nessas, podemos esperar até quarta no máximo. Se não, a gente pode continuar aqui e já entrar no ZDF7. Então vamos lá. Quem quer ZDF7?
E quem quer a caixa do mistério, certo? Aqui. ZD7. Rápido. R$2 são presentes. ZD7. Mãos para ZD7. Nossa, uma pessoa só? Ok, mãos para a caixa. Opa, todo mundo ficou... as cabeças foram explodidas. Ok, só para falar algo para não assustarem, essa coisa que eu falei de classe, se ficou meio complicado demais, não é, a gente não vai estudar essa coisa mais. Tipo, o ZD7, a gente vai voltar para ver o que podemos construir, como muda nosso mundo e tudo mais. Então, se o susto foi isso, beleza. Mas já que estamos assim cansados de Zermelo, dessa coisa toda que eu falei, é entendível. E quero já então entrar um pouco num assunto para... Isso significa também que para quarta-feira vocês vão ter homeworks para 2 assuntos em paralelo, obviamente. Alguém quer voltar as mãos? Ok, vamos lá. Quero falar um pouco de conjuntos estruturados. E isso é a ideia que eu considero um certo conjunto aqui, junto com uma coisa que eu vou deixar vago o que pode ser, que eu vou chamar isso a estrutura. Para quem pegou a álgebra, os exemplos padrões aqui seriam todas as estruturas algébricas que estudamos, monoides, grupos, sei lá, toda essa coisa tem essa forma. Para quem estudou em FMC1, de inteiros e tudo mais, a gente começou considerando não inteiros apenas como conjunto, mas inteiros junto com certas operações, inclusive umas relações também. E a ideia é que quando temos apenas operações aqui, junto com certos axiomas que costumam ser só igualdades, a gente fala que essa é uma álgebra e é estudo algébrico. Quando temos operações, talvez sem essa restrição sobre as igualdades, os axiomas terão a cara de igualdade, mesmo assim o assunto seria estudado por algebristas tradicionais, vamos dizer assim. E a ideia é que quando aqui entram relações, também, ou apenas relações, não é um assunto assim que a gente considera algébrico. E o tipo de coisa que quero estudar agora seria conjuntos junto com certas relações. E vamos começar com relações de pré-ordens, no caso, ordens parciais e tudo mais. Então, a ideia seria estudar, vou escrever assim, em posits por enquanto, no início, e isso significa posits, significa na verdade posits e posits, e essas palavras vêm em inglês, seria partially, vou escrever em português, vou falar só, parcialmente ordenados aqui, e aqui seria ordenados por uma pré-ordem. Ok? Então, precisamos lembrar um pouco o que significaria pré-ordem, que acho que todo mundo lembra. Se eu tenho uma relação binária, a ideia aqui aqui vou ter uma relação binária. Qual seria o tipo, então, da relação que eu vou botar aqui? Que eu vou denotar assim mesmo, não quero inventar um novo nome. Qual seria o tipo disso? Muito bem, pega 2 azinhos e... Prop, certo? Cuidado, não é uma operação. E quando eu quero focar apenas nessas que que são ordens em sentido bem relaxado. Então, pré-ordem já significa que eu tenho x menor ou igual a x, e isso é a reflexividade, e eu tenho transitividade também. Tenho que essa coisa e essa coisa implicam essa coisa. Essa seria a reflexividade, essa seria a transitividade, ok? E se eu tenho um conjunto munido com uma relação binária nele que satisfaz essas duas coisas, eu falo que tenho um proset. Ok? E se por acaso essa relação tem ainda mais ela é antissimétrica, o que significa antissimétrica? Ok. Muito bem, essa seria a antissimetria. A gente estudou tudo isso na parte das relações, certo? Nesse caso, eu falo que tenho um conjunto parcialmente ordenado, tenho um poset. Então, se essas duas vão me dar um proset, e essas 3 vão me dar um poset. Ok? Faz sentido isso para todos? Ok, sim. Se fosse uma relação de equivalência, a gente teria que...
Excelente pergunta. Não vai entrar no nosso assunto, porque o nosso assunto é estudar coisas que são ordenosas, praticamente ordenosas. Tá, um segundo. Não vai entrar no nosso assunto. Você poderia falar, peraí, qual que é equivalência? Relação de equivalência já é uma pré-ordem, então já posso ver ela como um proset. Só que assim você ia perder uma parte critical da relação de ordem, da relação de equivalência, que seria a simetria dela. A ideia é que quando você tem um A, alguém tem uma ideia de se no final das contas tem o A com uma relação de equivalência minhoca. O que é interessante faria sentido ter? Isso acontece o tempo todo. A cada vez que a gente, no conjunto, a gente define uma relação de equivalência, temos uma coisa dessas aqui, certo? Aqui faz sentido pensar que o que eu quero fazer a partir disso é identificar os caras que estão lá, pegar o quociente dela. Mas, tecnicamente, esse não é o quociente, certo? É o que eu tenho antes de pegar o quociente, para chegar no quociente onde essa vai acabar virando igualdade. Faz sentido isso? Quando vou dividir para lá. Ok, vamos lá. Então, nosso interesse agora vai ser, obrigatoriamente, estudar conjuntos munidos com uma relação de ordem. Muitas coisas que eu vou falar, muitas coisas que eu vou falar vão ser aplicáveis apenas de prosets e para posets também. Eu quero definir já uma relação de equivalência em qualquer proset, que eu vou falar, olha, eu vou definir que se o x é menor ou igual a y e o y é menor ou igual de x, eu quero dar um nome para quando acontece isso. Eu estou num proset, certo? Se por acaso estou num poset, o que significa isso? No poset. Igualdade. Então, se tem isso, eu já tenho um nome bom para essa situação. X igual a y. Mas se quero, quando eu trabalho num proset, então, que não tenho garantia dessa coisa, eu quero introduzir um nome para essas coisas aqui, porque é bem... sim, exatamente. É bem comum querer falar que essa coisa acontece. Talvez vocês vão lembrar dos sócios de FMC1, que era exatamente a mesma coisa. Os inteiros são de um divide o outro e o outro divide um. Não posso falar que são iguais, certo? Eu tenho o 2 divide o menos 2, o menos 2 divide o 2, a gente acabou chamando eles de sócios. E, num certo sentido, são equivalentes. Então, se eu definir essa coisa aqui, eu vou falar realmente que são equivalentes, ou isômorfos. E a pergunta seria demonstrar que essa coisa realmente é uma relação de equivalência. Ok? Faz sentido isso? Então, eu estou definindo, em qualquer proset, eu estou definindo um conceito que parece igualdade aqui, a partir dessa conjunção. E várias coisas, na verdade, quando a gente vai acabar definindo coisas em posets e tudo mais, seria só pegar umas igualdades e relaxar elas para isso, e a gente teria um conceito aplicável em qualquer proset. Agora, já que vocês reclamaram que não caiu tanta categoria na prova da live, vocês gostaram de categorias, tem duas coisas aqui, a gente já discutiu isso na parte das categorias, mas quero lembrar, tem duas coisas bem relevantes aqui em categorias e posets. A primeira coisa seria que cada poset eu posso ver como uma certa categoria, e a segunda coisa seria que posso considerar uma categoria onde seus objetos são posets. E agora a pergunta seria como a gente pode adivinhar quais vão ser as setas. Quando a gente estava no mundo dos grupos, para quem lembra dessas coisas, os grupos aqui tinham uma certa estrutura, e eu estava querendo saber o que seria uma seta de um grupo para um outro grupo. E o que acabou sendo seta, a noção certa de seta aqui para o mundo dos grupos era o que é? Homomorfismo. Não posso falar homomorfismos ainda para esse caso. Eu quero achar o conceito certo agora, que é não tenho operações aqui, mas tenho relações. E por que eu não ganho isso gratuitamente? A gente discutiu uma coisa já sobre isso, mas vamos repetir. Quando aqui tem operações, sei lá, vamos dizer que tem uma operação ternária, certo? Não importa. E aqui tem também uma operação, aqui tem a G, que é uma operação ternária, aqui tem a H, que é uma operação ternária também. O que significaria homomorfismo nesse caso para a operação ternária aqui? Se eu tenho uma φ aqui, o que ela precisaria fazer? Φ de quem? Φ de A operado por B operado por C. Não, mas é ternário. Peraí, o φ é unária, certo? Mas ele está... Então, φ de quem? Aplicado no
aplicado no G de ABC. G de ABC. Aham. Deveria ser o quê? H de phi de A. H de phi de A. Muito bem, ok. Então, não precisamos pensar algo, a gente entendeu bem, fico satisfeito, que sabemos o que significa que uma função respeita as operações. Pode ser ternária, binária, qualquer coisa, você entende o que significa. Uma certa coisa comuta. Agora, o que significaria, a pergunta é, se eu tenho uma relação aqui. Então, eu tenho uma relação R, eu tenho, ou posso denotar ela assim, mas não estou falando necessariamente que é uma ordem, ok? Mas estou usando esse símbolozinho. Talvez vou botar uma coisa mais estranha. E aqui tem uma função, certo? Para uma outra coisa. Aqui então seria, essa relaçãozinha seria do A, essa seria do B. Eu quero saber o que significaria que a F, qual seria a noção certa aqui para servir como seta nesse mundo. Seria uma relação de... Relação, não. É uma função. Primeiramente, o tipo de phi seria o quê? Uma função de A para B. Só que não pode ser qualquer. Ela precisa tomar cuidado com essa coisa aqui, que a responsabilidade dela é respeitar isso, certo? O que significaria então nesse caso? A gente fala até F preserve a no B. Posso escrever assim ou qualquer coisa parecida. E o que significaria isso? Para todo, então, a linha. Se por acaso ela pegou o A relaciona com a linha onde? No mundo de A. Então ela promete que as imagens desses continuam relacionando no mundo B. Acho que é bem razoável. E isso que significa? Obrigado. Tá certo? Ok, beleza. Então agora temos também a ideia de quais seriam as setas certas. Óbvio, como seria verificar que temos uma categoria de post-its e uma categoria de verificar essas coisas, certo? De post-its. Quais são os objetos na categoria dos post-its? Os post-its. E quais são as setas? As funções que percebem isso. Nome para essas é monótonas. Phi é monotônica. Significa exatamente isso. Ou monótona, agora não tenho certeza como fica melhor em português. Monótona, né? Monótona. Ok, tanto faz, ok? Não confundem isso com mono, ok? Porque o mono seria outra coisa. A gente já definiu o que significa mono, monomorfismo, essas coisas lá. Monótona, ok? E outro nome para isso seria... Tá, eu vou analisar os outros nomes mais para frente. Por enquanto, quero só esse. Esse seria o respeitar mesmo. Sim? Uma dúvida ali. É uma pergunta parecida com a de Matias. Ele perguntou a relação da equivalência, mas se fosse uma ordem total, tem um nome. Sim, nesse caso seria um totalmente ordenado conjunto. E podemos chamar isso de Losset. Agora, ou ele vem do nada. Porque essas chamamos de lineares também. Então seria linearly ordered set. E a ideia é, a gente vai ver agora como podemos depictar, a gente já viu isso no passado, mas vamos ver de novo, como podemos depictar desenhar um post-it. E vai fazer sentido essa palavra linear, porque as totais tem uma cara de linha mesmo. Mas um post-it geral pode ser não uma linha, e então já estou entrando nessa ideia. Eu vou desenhar certas coisas, e vou falar que a partir do desenho que eu fiz aqui, vamos dizer 1, 2, 3, vocês conseguem inferir qual é o post-it que estou desenhando aqui. E a ideia é que a gente meio concorda com uma direção, e a direção não é tão padrão. Dá para ver post-its que estão crescendo para cima, como árvores, dá para ver post-its que estão crescendo para baixo, post-its que estão crescendo para a esquerda, agora para a direita é mais raro, acho que nunca vi. Mas enfim, a ideia é que a gente estabelece assim, uma direção de crescimento, e a partir disso, eu posso supostamente responder sobre todas as perguntas se eu estou no post-it. Eu posso responder se o 2 é menor ou igual a de 3, se o 2 é menor ou igual a de 2, se o 2 é menor ou igual a de 1, por exemplo. Quais são as respostas aqui?
Esse é sim, o 2 é menor... Não? Não. Está crescendo para cima. Todos os rastros que eu vou desenhar aqui vão ser ou para cima ou para a direita, ok? Então, não, aqui? Sim, porque, cuidado, aqui não tem as setinhas, parece pouco os desenhos que a gente está fazendo das categorias, mas aqui nem boto setinhas porque concordei com qual seria a direção. E vamos botar mais uma aqui. Agora a ideia é que, ok, cuidado, essa ordem não tem a ver com a ordem do número, certo? Se alguém respondeu aqui a partir da versão de números, nada a ver. São certos objetinhos chamados 1, 2, 3, 4, e a ordem que eu estou definindo neles, esquece completamente as coisas que a gente pensa neles, é essa aqui que eu estou descrevendo. E a ideia é que a partir desse desenho eu consigo inferir também que o 1 é menor ou igual de 4. Por quê? Porque tem um caminho de 1 chegar ao 4, certo? E alguém poderia falar, ok, bote essa linha aí, qual o problema? O problema é a tinta, certo? A tinta custa. Então, a ideia é que quero descrever agora, na verdade, um desafio legal, é quando é que exatamente que eu vou desenhar uma linha. E as linhas que estou desenhando correspondem a uma relação chamada cobertura, ou coberto por. E o que significa coberto? O x é coberto por y, que a gente vai denotar assim. Significa o quê? Para todo x, para todo A maior do que y. Antes de para todo, vamos pensar um pouco no coração. Primeiramente, significa que x é menor ou igual a y. Okay? Então, com certeza é embaixo do y. Mas se eu quero algo mais forte, quero falar que não é, por exemplo, o 1 é coberto pelo 2, o 2 é coberto pelo 4, o 1 não é coberto pelo 4, porque eu consigo enfiar um cara estritamente entre os dois. Certo? Uma maneira de escrever isso seria usando para todo, outra seria não existe, sei lá, vamos pegar essa aqui, e então, e para todo Zezinho, se por acaso o Zezinho foi intermediário entre os dois, eu não gosto desse nome, para todo W, okay? Se o x é menor ou igual de W, menor ou igual de Y, então, o que eu posso inferir? W igual a y. Exatamente. O W só pode ser um dos dois, certo? E dá para achar outras reformulações assim, equivalentes? Não importa tanto. Quero que vocês entenderem essa ideia. O que significa coberto por. Então, entendemos como desenhar essas coisas, eu espero. Isso é chamado diagrama de Hasse. E faz muito sentido ter essa imagem sobre possets em geral. Agora, se por acaso o meu posset, a ordem que tenho é uma ordem linear, significa que todo mundo é comparável com todo mundo. Então, eu sei que essa coisa não linear, quais seriam os incomparáveis aqui? O 2 ou 3. O 3 e o 4 também. Certo? Esses são os únicos pares que tenho incomparáveis aqui. Então, se fosse linear, teria essa cara aqui, certo? Seria uma linha só. E é daí que vem a palavra linear quando a gente fala de ordem total. Ok? Ok. A gente não verificou realmente que é uma categoria. O que eu preciso verificar para ver se ela é uma categoria mesmo? Preciso saber então que as identidades, a identidade de um certo P, que vai de P para P, certo? Ela faz o quê? Ela é monótona, certo? Porque eu falei que as setas vão ser funções monótonas. Eu preciso de identidades, então se preciso ver que essa realmente é monótona. E a outra seria que? Composição. Então, se eu tenho um P, um Q e um R, eu tenho aqui uma função F e uma função G, setas, na verdade, ou seja, funções monótonas, eu preciso garantir o quê? Eu sei que tem GOF. Porque GOF essas são funções, eu sei que eu posso compor funções, então, pegar uma função aqui, eu consigo. E a ideia é que para determinar minha categoria, eu preciso falar qual vai ser a composição dessa seta com essa. Eu vou falar o que é a composição das funções, correspondentes funções de f e de g. Mas agora, para ter certeza que realmente essa seta existe no meu mundo, eu preciso verificar que a composição dessas duas funções realmente é monótona. Certo? Parece desafio grande isso? Não, certo? Espero que não. Vamos fazer assim rapidinho. O que eu preciso fazer então é pegar essa funçãozinha aqui e verificar que se eu pegar, ela vai de onde para onde? De P para R, certo? Eu preciso verificar que se eu tenho P menor ou igual no P do P',
eu quero verificar que o golf de pé precisa ser menor ou igual do golf do pelinha, certo? Então, isso seria o golf aplicado no pé. O que eu sei sobre ele? Então, esse é o meu dado aqui, certo? Eu quero confirmar que esse vai ser menor do... A mesma coisa no pé. Esse é igual a G de FP. Agora? Que é... Tá, ok. A gente. Vai ser Não, menor F, ou igual? F monótona, então F de P menor que P. Ok. Então, aqui seria menor ou igual do G de FP', e precisamos ver o porquê. E isso seria menor ou igual. Por que menor ou igual? Não, vai ser igual ao golf. Peraí. Vai ser igual ao golf de pelinha. Não. Peraí. Aqui estamos perdendo algo. A relação. O que estamos perdendo aqui? A gente que... Precisa que F de P menor ou igual F de P primeiro. Peraí. A partir disso, eu sei que o F de P é menor ou igual de F de P'. A partir disso, eu sei o que é? De F de P é menor ou igual de G de P'. E a partir disso... Ok. Blá, blá. Ok. Vamos esquecer essa bagunça aqui. Ok, pronto. Então, realmente tem uma categoria. Essa categoria vamos chamar de categoria de posets, onde os objetos são os posets e as setas são as funções monótonas. E agora, a outra ideia que tem muito a ver com categorias é que se eu tenho um poset, ou até um preset, na verdade, eu desenhar esse cara aqui, certo? Como esse cara que eu desenhei antes, eu posso definir uma categoria a partir dele. A gente viu isso na parte de categorias. Quais serão os objetos aqui? Os elementos do posse. Exatamente, os elementos do poset. E quais seriam as setas? A indicação se é menor. São aquelas setas indicadoras, certo? Que eu vou botar, então, vou falar que tem uma seta desse objeto para esse objeto, se somente se esse cara é menor ou igual dele. E não pode ter mais que uma seta, no máximo vai ter uma. Pode ter entre dois objetos nenhuma seta, ou pode ter exatamente uma, ok? Então, qualquer poset eu posso ver como uma categoria. Faz sentido isso? Vou deixar vocês pensar o seguinte. Pega um poset P, certo? Veja ele como certa categoria, vou denotar isso assim. P. Agora pega um outro poset Q e veja esse como uma categoria. Agora tenho duas categorias, certo? Essa é uma categoria a partir do P, essa é uma categoria a partir do Q. O que será um functor entre essas duas? Sim, uma função monótona. Seria legal se aparecer sendo isso. Esse tipo de coisas acontecem e dão mais coragem para a gente quando define essas coisas, para saber que a gente definiu a coisa certa. Verifiquem realmente a afirmação de Davi, embora assim continuar. Ok. Uma notação que espero que todo mundo vai aceitar muito fácil. Se eu estou num post-it, tudo que eu vou escrever aqui vai ser dentro de um post-it, ok? Eu quero escrever, abusar da notação e escrever que o x é menor ou igual de A, de azão, quando o x é um membrinho do P, mas o azão é um subconjunto de P. Ok? O que vocês acham que vai significar isso? Óbvio. Para todo quê? Para todo azinho no azão? X menor igual a Muito bem. Azinho. Então, para não escrever isso, já que é muito comum querer escrever, e no coração acho que parece bem legal, né? O x é menor ou igual a qualquer coisa aqui, ok? Nem vou precisar falar para vocês o que significaria se escrever isso, e o que significaria se eu escrever isso, e se escrever isso, certo? Todas essas coisas, espero que são inferíveis a partir dessa anotação. Ok. Essa coisa aqui, o que parece que faz sentido ser? De onde para onde? Sim, bem, quase. De P para... De P para?
Exatamente. Então não seria exatamente uma função, seria um predicado, certo? No pé. Que eu possa visualizar isso como conjunto. Espero que todo mundo lembre disso. Coisas que, de pé para pro, posso ver como se fossem o quê? Conjunto de? Não, conjunto de que tipo de coisa? Conjunto de? Hã? De pezinhos, certo? Okay. E qual conjunto seria? Se eu ver ele como conjunto, seria qual conjunto é esse cara aqui? Todos os x tais que é x menor ou igual de razão, certo? Faz sentido isso para todos? Ok. Quero definir também quero que vocês adivinhem, na verdade, o que seria um down set e o que seria um up set. A ideia do coração é fechado descendo, fechado subindo, ok? Eu quero alguém adivinhar como posso formalizar isso. Okay? Então, o que significaria se eu falar que o A é um down set e o que significa falar que o A é um up set? O A é sempre um subconjunto de um poset que eu estou morando, vivendo por lá. Então, o que significaria? E qualquer uma das duas, a outra vai ser dual. Ideias? Não, mas é uma boa observação. A gente não pode esquecer todos esses conceitos categóricos que a gente viu e para, por exemplo, a gente conheceu terminais, iniciais, produtos, coprodutos, várias construções categóricas. E faria sentido perguntar num poset o que essas coisas significam. Agora, inicial e terminal que você falou não vai acabar sendo isso e nem teria chances de ser isso, porque inicial ou terminal é um objetinho, certo? Mas aqui o A não é um objeto desse mundo, o A é um conjunto de objetinhos, certo? Então teria meio taipero até de perguntar isso. Mas faz sentido fazer as perguntas para as construções, tipo, ok, o que seria um produto? O que seria um coproduto? Certo? A gente vai chegar aqui depois de Matias responder. Dizem que um down set significaria que esse conjunto aí é vazio? Não. Tu está tentando descrever isso de uma maneira talvez mais, não sei o que falar, é mais, talvez aproveitando uma coisa nova, talvez que em geral é bom, mas nesse caso acho que é mais fácil falar no coração. A ideia é que eu tenho um pé aqui, certo? E o A, quero falar que vai acabar sendo um down set. Se eu começar por dentro do A e ficar descendo, eu não tenho como sair do A. Então, um exemplo de não down set seria se o A fosse assim, por exemplo, e aqui teria um pontinho, ok? Esse não seria um down set. Então, o que seria realmente um down set? Como poderia definir isso? Ai, sim? Ok, vamos lá. Aqui o mundo do pé, certo? Então, vou desenhar algo que não vai ser um down set para ajudar a achar nessa definição. Esse é o conjunto A. Então, se você tem um carinha aqui dentro do A, e por acaso tem como descer a partir dele e sair do A, o A não é um down set. Essa é a ideia de fechado, descendo. E esse ia acabar sendo fechado, crescendo também, não sei, subindo, vou escrever subindo. Às vezes fala fechado para baixo, fechado para cima, sei lá. Em inglês é downwards e upwards closed. Eu não sei como traduzir esse words em português. Eu já perguntei várias vezes, mas não achei. Um sufixo que corresponde nesse words. Como é? Para cima, para baixo. Pois é, isso fala para cima, para baixo. Acho que não tem uma baixamento, sei lá. Não. Enfim, bora lá. Qual seria então a definição aqui? Dá um certo alguém? Sim, que bom? Para todo A e azinho. Para todo A onde? Aí a linha percentual. Peraí, para todo A e a linha no A. Olha aqui. Não ajudou a pegar os dois caras no A, né? É evidente que vamos pensar um pouquinho. Se você pegar os dois carinhas no A, você vai falar o quê? Estão no A, podem ser relacionados, podem ser não sei o quê, mas... O que você quer eliminar é essa possibilidade. Mas para eliminar essa possibilidade, você precisa um carinha no A e um carinha no pé. Inclusive, deve ser baixo do A. Porque se você pegar um carinha aqui, não vai ter um problema não. Então, como você pode começar para garantir que você criou essa
uma imagem dessa, é para falar, olha, se acontece isso, na verdade é assim. Para falar que ele é downwards closed. Vamos dar um minuto assim. Tá todo carinho no ar. Se... Não sei, porque eu quero falar também algo para todos os caras embaixo dele, né? Para todo o quê? Bota o pezinho no pé. Sim. Você quer falar? Como é? Caio? Sim, então poderia falar então para todo o pezinho no pezão. Se o pezinho foi menor ou igual ao do A, então o quê? Certo. Vamos concordar que todo mundo vai entender se eu substituir essa parte com o quê? Sim, ok? Dá entendido para todos? Eu não entendi por que a gente precisa de um azinho ali. Espera aí, um segundo. Para todo pezinho no menor ou igual ao do A, pertence ao A. Entendemos todos o que significa isso? Ok. Se fosse aqui um existe, seria o quê? Existe o pezinho no pezão? Não, só trocar um. Não, tô falando, não. Espera aí. Se eu escrever essa coisa aqui, estou falando, ok? O que significaria isso? Porque tudo isso é como se fosse açúcar táctico. E que não vai dar um certo. Existe? Não. Vocês não entenderam. Quero traduzir isso sem... Porque aqui estou traduzindo uma açúcar sintático, certo? Esse codificador junto com a relação que estou usando. Quero saber se a gente entende o que significa. Então, essa coisa aqui significa o quê? Essa parte, só essa parte aqui. Significa? Para todo pezinho que sai no pé, P menor ou igual ao que implica. Muito bem. Ok. Mas, se eu escrever essa coisa que eu escrevi aqui, o que significaria? Existe um pezinho no pezão. P menor ou igual a I menor ou igual Muito bem. P menor ou igual a I. P. Pertence ao A, certo? Cuidado com essas abreviações. Ok. Então, vamos apagar tudo isso. E... Matias, tem uma dúvida? Uma briga aqui? Para que a gente precisa desse azinho? Esse azinho aqui? Porque queremos falar, falar da ideia de se você começar dentro do A, certo? E ficar descendo, não tem como sair. Então o A tem o papel de o ponto do começo dentro do A. Sim? A gente não podia dizer que se P é menor do que azão, então P está em azão? Estou falando... Sim, mas eu falei aqui para definir essa coisa sem usar... Isso que eu estou falando desde o início, você poderia aproveitar essa coisa toda, acho que nesse caso fica... Não? O quê? Não, porque o P ele tem que ser menor que todo o azão, né? Na verdade, só precisa de ser menor que 1, membro do azão. Peraí, um segundo. Eu não escutei qual é a ideia aqui, mas entendi que é para usar algo mais. E nesse caso, eu não quero usar nada mais, mas podemos botar na mesa para ver se é certo ou não, porque nesse caso é bem intuitivo o que a gente está escrevendo aqui. Não acho que teria uma ajuda grande nesse caso. Teria uma maneira de descrever isso? Ele falou algo? Tu falou algo? É concreto? Ok. Ian já ia brigar contigo, não ia brigar, não escutei. Mas tem uma maneira de aproveitar isso para definir o que a gente definido assim, mas... Qual seria? Bora botar na mesa. Se X Então a pergunta é se essa coisa aqui é equivalente ao que o Matheus vai falar. para todo pezinho no P, se pezinho menor do que azão. Então, calma aí. Para todo pezinho menor do que azão, pezinho está no azão. Pezinho está no azão. Para todo cara que está menor de... Do azão todo. Pois é, aqui, tu está falando que eu vou pegar um pé que vai ser menor ou igual de todos os caras do A. Talvez, então, vamos voltar no meu desenho aqui. Ok? Tu concorda que essa coisa não deveria ser um downset? Não deveria. Não deveria, certo? Mas o P é menor ou igual desse cara, então o P... Mas o P não satisfaz isso. Tu concorda? Então, Porque tem esse cara aqui também e o P não é menor desse cara. Faz sentido? ok.
Faz sentido isso? Essa era a briga que tu tinha? Ou não? Ok. Sim? Talvez se dissesse. Não. Tu quer dicas sobre como escrever isso? Não. Vamos deixar isso para homework. Tem, como falei, podemos aproveitar essas coisas para dar definições equivalentes. Faz sentido pensar um pouco nessas ideias. Cuidado com essas duas ideias diferentes. É outra coisa ser embaixo de todo mundo do A e outra coisa você conseguir ser embaixo de alguém do A. Ok? Espero que isso é claro. Ok. A gente vai definir agora se eu tenho um conjuntinho A, como sempre, que é um subconjunto de P e B, quero escrever o que significaria ser um upper bound do A. X é um upper bound de A e também quero escrever o que significaria um lower bound de A. E agora me ajuda muito realmente a escrever com as notações que introduzi lá. O que vocês acham que seria isso? Isso é upper bound, e se não me engano, cota superior. Cocô, sim, cota em grego significa galinha. Lower bound significa cota inferior. Desculpa, o que significa? Quer dizer em inglês, português, certo? Mas o que significam essas coisas? Ideias como definir essa? X é um upper bound de A? X menor ou igual a A. Pronto. Então, desculpa. Maior ou igual. Certo? Poderia escrever isso assim, tanto faz. As duas, humanamente falando, são diferentes, certo? Essa está enfatizando que o X é maior de todo mundo A. Está falando o A ficou todo embaixo do X, ok? Mas são equivalentes as duas coisas. E aqui seria o que é? Lower bound de A? Ok. Faz sentido isso para todos? Ok. Ok. E se eu lembrar agora há pouco, vamos aproveitar o fato de que sabemos poucas coisas de categorias mesmo. Aqui é o meu A, ok? E ele tem certos objetos, aqui não sei o que ele tem. E eu tenho um X que é menor ou igual do Azão. O que significa isso? Calma, não. Segundo, quem está falando? Caio? Inicial significa o que é? Sim. Estou em categoria, sim. Mas, olha, minha categoria é o P. E eu peguei um subconjuntinho dele. Cuidado aqui, o A é um subconjunto do meu mundo. A categoria, então, é o P. Ok, vamos lá. O que seria um inicial de P? Como que é? Não, esqueça essa parte. Vamos lá. Inicial seria o que a gente vai acabar chamando de mínimo, certo? Preciso definir o mínimo ou estamos de boas? Estamos de boas mesmo? Qual a definição de mínimo? Cuidado, é outra coisa falar um bottom, um top do meu mundo só do P, mas eu quero, na verdade, falar de mínimo aplicável para qualquer subconjunto de P, incluindo o próprio P. Então, vamos lá definir o que significaria a afirmação, certo? Que X é um mínimo de A. Cuidado, significa duas coisas. Eu quero ver uma maneira assim, curtinha para definir isso. Então, primeiramente, ele é menor ou igual de todo mundo A. Então, ele é um lower bound. E ele é um dos sozinhos. Certo? Ok. Então, no meu desenho, por exemplo, esse cara parece ser o mínimo de A. Se eu supor que tem essas coisas aqui, não sei como é o mundinho do A. Ok, no caso seria o mínimo do A, mas talvez não o mínimo do mundo todo. O mínimo do mundo todo a gente denota por bottom várias vezes. Ou por zero também. E o maior denotamos por esse simbolozinho de top, ou podemos escrever 1 também. E a pergunta agora seria sobre o inicial ou terminal, que o Caio falou lá. Inicial ou terminal, se existe um objeto inicial e se existe um objeto terminal, seriam objetos no P, certo? Então, o que significaria inicial? Significa que para cada objetinho tem uma seta saindo do inicial, uma seta única saindo para lá. No mundo da categoria P, o única não fala nada. Normalmente, essa é a única coisa muito importante. Você verifica que tem seta, agora precisa verificar que é única. Mas se estou no mundo, numa categoria de um certo poset, onde as setas são o quê? São o quê?
Qualquer pré-ordem, isso é verdade. As setas são a partir de... São indicadores. Tem ou não tem. Nunca vou achar dois objetos aqui para ter mais que uma seta, para ter chances de perder a unicidade da seta que estou falando. Então, na verdade, todas essas definições que a gente viu, que envolveram um conceito de única que faz algo, basta existir aqui. Porque existir e existir única nesse mundo é a mesma coisa. Faz sentido essa coisa? Então, segundo. O que seria então um inicial? Peraí. Então, o que seria um inicial aqui, que Caio está querendo saber? Seria um bichinho, tal que para qualquer outro bichinho do pé, existe uma única, obviamente, seta. E o que significa existe seta? Nesse mundo? É menor ou igual. Certo? Então, um bichinho então vai ser inicial, se ou somente se ele é o bottom do mundo. Certo? E terminal? Se vai ser o topo do mundo. Certo? Então, já conseguimos achar o que significaria, traduzindo esses conceitos categoriais, no mundo concreto de um POSIT. Uma coisa que faria sentido tentar traduzir também seria os produtos e os coprodutos. Certo? Se eu tenho dúvida, antes de continuar, sim, fale, Danilo. Eu perdi nessa parte Do inicial? Não, da única, certas únicas. Olha, nesse mundo aqui, certo pé, eu quero olhar o POSIT pé com olhos categóricos. Ou seja, estou olhando uma categoria. Que posso chamar essa categoria de C a partir do pé, se quiser. Para enfatizar que é uma categoria. Quais são os objetos? Os membros do pé. E setas? A ideia é que as setas vão ser essas coisas que posso ter ou não ter aqui, não sei. Talvez tem... Com qual direção? Subindo. E as composições também. Então a ideia é que nesse mundinho aqui, eu vou escrever que x menor ou igual... eu vou ter uma setinha de x para y, significa que o x é menor ou igual de y. Então as setas aqui são apenas... Ou tem seta ou não tem. Não faz sentido falar qual seta de x para y. Esse mundo... vai ter uma seta de x para y se somente se o x é menor ou igual a y. E não vai ter nenhuma, certo? Senão é. Então, traduzindo o que significa inicial, vamos lá, o xzinho é inicial, significaria o que é? Que é para todo pezinho, existe única fzinha, certo? De onde para onde? X para pé, sim. E agora, como isso fica muito mais simples nesse mundo, porque eu estou numa categoria a partir de um POSIT até, que essa unicidade não vai afetar nada. Nesse mundo, existe única, existe a mesma coisa. Então, isso está dizendo, se eu traduzir isso para o meu mundo, significa que para todo pé, ou existe toda essa coisa que está falando aqui, vou traduzir como? Muito bem. Ok? E achei um conceito legal. E agora que estou sabendo desse conceito legal, inicial, vamos ver, esse conceito já foi descobrido, na verdade. E faz sentido ver qual é o nome dele. Aqui é o nome que vamos dar para essa coisa, seria o mínimo. Ou bottom do mundo, certo? E o dual seria pegar o terminal, certo? Que isso ia acabar sendo o top. Sim? Só para... Porque eu acho que a parte que ficou confusa, por que a gente está fazendo essa unicidade, está excluindo se existe único? É por causa da transitividade da pré-ordem? Não. É porque, pela definição dessa categoria, a gente decidiu que qualquer, se você lembra os conjuntinhos A, B, certo? Todas as setas entre A e B, por construção, esses são no máximo singletons. Ou tem um objetinho que serve como seta, e a gente pensa isso assim apenas como uma indicação que, olha, esse é menor ou igual disso, ou não tem. Então não faz sentido me preocupar com unicidade e tudo mais, porque estou num mundo onde as setas por construção ou estão lá ou não estão lá. Não tem como ter duas setas para lá. Faz sentido? Okay. Então, aqui a próxima coisa seria tentar traduzir o que seria o produto ou coproduto lá, mas a ideia, para adiantar o que eu quero falar, é que de todos os lower bounds, por exemplo, eu quero pegar o melhor. Posso olhar quais são todos os lower bounds de A aqui? São todos esses carinhas aqui, certo? São lower bounds de... E esse não é? Então são esses carinhas aqui são os lower bounds. Quem seria o melhor lower bound?
o máximo dele, certo? Se eu pegar o menor, lembram aquela metáfora da multa, certo? Certo? Ok, espero que ajude isso. Então, aqui tem um melhor lower bound? Tem, esse cara aqui, certo? Agora, se... não, porque já é uma coisa para demonstrar, o mínimo e o máximo de conjuntos são únicos. Então, já que o melhor lower bound é para ser o maior de um certo conjunto, se ele existe, ele é único. É um exercício muito bom demonstrar que tanto o mínimo de qualquer conjunto quanto o máximo são únicos, certo? Estão num poset, sim. Ok. É isso que eu perguntava. Certo, ok. Estão num poset. Se fosse num proset, seria únicos a menos daquele isomorfismo que a gente definiu, certo? Faz sentido? Ok, sim, Gustavo. Tem como o mínimo, o melhor, não estar no conjunto? Sim, em geral ele não vai estar no conjunto, então vamos lá. Se eu pegar, então, esses carinhas aqui, estou aqui, certo? Eu quero achar o melhor upper bound desses dois carinhas. Quais são todos os lower bounds? O melhor lower bound. Quais são todos os lower bounds? Só esse cara. Nacionalmente ele é o maior dessa coleção e ele é um melhor lower bound, sem sempre descer nele, certo? E nomes que temos para esses, e com isso a gente acaba a aula, que a gente já conhece os nomes, espero, estudo dos reais e tudo mais. Então, se eu tenho dois carinhas só, vou falar para o caso binário, x, y, eu quero considerar o least upper bound deles, vou chamar de lub, e o greatest lower bound deles, que eu posso chamar de glub. Sim. Tem vários outros nomes, todas essas coisas. Eu posso chamar de... por que escrevi assim? Tá, ok. Join. Posso escrever isso de meet. Posso escrever isso de supremum. Posso escrever isso de ínfimo. Na verdade, supremum. Ou supremo, em português. Outro vai ter, né? Infimum. E esse seria o ínfimo. Podemos denotar isso assim. X join yzinho. X meet yzinho. E para a operação geral de conjunto lá seria joinzão de xy. E seria meetzão de xy. E o que faz sentido verificar é que conectar essa coisa com produtos e coprodutos que a gente conhece nas definições de categorias. Paramos aqui, tem um clicker e vamos ver qual é. Te ignorei, não sei. Tu falou comigo? Não. Sim. O clicker é com o ZDF de volta. Então, tendo o ZDF1 e o ZDF2 e o ZDF3 e uma coisa que vocês vão escolher, a melhor que vocês conseguem escolher, certo? A afirmação é que vocês conseguem criar conjuntos de qualquer cardinalidade infinita. E as opções são... preciso o ZDF4, preciso o ZDF5, preciso os dois. E o D é que nem com esses dois realmente consigo. Não havia bulbo. Finita. O desafio então eu vou te dar lá, toma 42. E você precisa construir uma coisa. Se você tem ZDF1, ZDF2 e ZDF3, a gente já viu que não tem como garantir isso. E a pergunta é qual a melhor, mais econômica opção que eu tenho aqui. Vamos lá, vou voltar e sair correndo. Maria, Ian, Mateus, Isaac, Pedro, Emanuel, Carlos, Davi, Gustavo, Danilo,
Caio. Acabou? Ok. 2090. A maioria acertou mesmo. Precisamos os dois. Até quarta-feira.